Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, vamos conferir como foi o encontro de ambientação preparado pela Câmara Legislativa para os deputados distritais eleitos. O processo tem como objetivo deixar os futuros parlamentares a par de todos os detalhes sobre o funcionamento da CLDF. Você já ouviu falar em melanto-canarismo? Um artista de Sobradinho criou essa curiosa linguagem artística. Tema da mais nova exposição em cartaz na Câmara Legislativa, as obras trazem marcas de elementos típicos da cultura brasileira e tropical. E no clima de Copa do Mundo, também vamos abordar o sonho de milhares de jovens do DF de um dia vestir a camisa da seleção canarinho. Em busca de um espaço de destaque no futebol, eles driblam as dificuldades do dia a dia, se inspirando em craques como o zagueiro Lúcio, que saiu de Planaltina para ser pentacampeão do mundo. E claro, vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa na quarta semana de novembro. A última semana na Câmara Legislativa foi marcada pela extensa pauta de votações no plenário. No dia 22, os deputados distritais aprovaram 4 propostas que promovem alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano, a LDO. A primeira mudança ajusta o anexo de despesas da LDO para permitir a nomeação de novos servidores públicos para o SLU e para a gestão de políticas públicas do GDF. Os parlamentares também aprovaram um projeto que autoriza a realização de concurso para especialistas em saúde da área de tecnologia de informação. Ainda em relação à LDO, os deputados também aprovaram 2 projetos que ajustam os demonstrativos contábeis da lei com o objetivo de registrar o impacto de diversas renúncias tributárias autorizadas pelo governo. As mudanças na LDO precisam agora ser sancionadas pelo Poder Executivo. Também na sessão do dia 22, os deputados aprovaram uma alteração à lei distrital que autoriza o embarque de animais domésticos nos meios de transporte público do DF. Proposta pela deputada Júlia Lucy, a mudança passa a permitir a utilização de coleiras e guias na condução dos animais, uma forma de facilitar o embarque, que antes só era permitido quando o animal estivesse em uma caixa apropriada. A nova regra também obriga o uso de focinheiras para animais de guarda ou ataque. Outra proposta aprovada no dia 22 amplia as possibilidades de cessão de servidores públicos civis do DF. Graças a uma alteração no regime jurídico da categoria, os agentes públicos locais terão agora mais flexibilidade para assumir cargos comissionados em órgãos de outros poderes, tanto na esfera local quanto na federal. Os distritais também aprovaram o projeto do deputado Agaciel Maia, que altera a nomenclatura do cargo de técnico da carreira socioeducativa do Distrito Federal. De agora em diante, os integrantes da categoria passarão a ser denominados analistas socioeducativos. Ainda no dia 22, o plenário aprovou o projeto de lei que estabelece a afixação de selos de qualidade e de atestado de procedência para vasilhames de água mineral no DF. De autoria do deputado Cláudio Abrantes, a proposta pretende proteger a população de empresas que descumprem as obrigações sanitárias e tributárias impostas ao comércio desse tipo de produto. Na mesma sessão, os parlamentares aprovaram 2 proposições que visam garantir direitos às mulheres. A primeira delas é de autoria do deputado Eduardo Pedrosa e assegura o atendimento psicossocial na rede pública do DF a mulheres que sofrem perda gestacional precoce, tanto em casos naturais ou nas interrupções legalmente autorizadas. A outra proposição é de autoria do deputado Reginaldo Sardinha e busca prevenir e combater a violência contra a mulher em aplicativos de entregas ou de transporte. A proposta obriga as empresas do setor a adotar medidas para impedir que autores de crime de violência contra a mulher possam se tornar colaboradores das plataformas, direta ou indiretamente, sob pena de multa. Também houve aprovação de projetos nas áreas de cultura e de esportes. Um deles institui o projeto Escola Aberta. De autoria da deputada Jaqueline Silva, a proposta permite o acesso aos estabelecimentos escolares da rede pública durante os finais de semana e também durante o recesso escolar,
para que alunos e membros da comunidade realizem atividades culturais e esportivas. Já um projeto de autoria do deputado João Cardoso reconhece as atividades dos centros de iniciação desportiva como profissionalizantes, com o objetivo de proporcionar aos alunos a qualificação para a inserção e atuação no mercado de trabalho. A nova legislatura se inicia apenas em janeiro, mas a próxima geração de deputados distritais já dá os primeiros passos na Câmara Legislativa. Ao longo da última semana, os futuros parlamentares participaram de um processo de ambientação para conhecer os detalhes acerca do funcionamento da casa. Na abertura do evento, o presidente da CLDF, deputado Rafael Prudente, se encarregou de dar as boas-vindas aos futuros distritais. Então é a hora da gente passar o bastão para aqueles que a população escolheu. Então a gente preparou aqui uma programação bem extensa para que, a partir do dia 1º de janeiro, quando eles assumirem efetivamente o mandato, já saiba como é que é o funcionamento da casa, como é que é o funcionamento dos gabinetes, como é que se apresenta uma proposta legislativa, como é que funciona a nomeação de servidores, né, como é que é o funcionamento geral da Câmara Legislativa, para eles chegarem aqui mais bem preparados. Se foram eleitos é porque conhecem a realidade da cidade. Então precisam também ter o conhecimento de como é o funcionamento interno da Câmara Legislativa. Ao longo do encontro de ambientação, os futuros distritais e seus assessores fizeram uma visita guiada pelos diversos setores da Câmara. Aprenderam detalhes sobre o funcionamento do processo legislativo na casa e ficaram a par do papel dos servidores no suporte às atividades parlamentares. Os deputados eleitos aprovaram a imersão antecipada no dia a dia da CLDF. Essa ambientação realmente traz para nós o dia a dia da Câmara, a importância, o que fazer. A gente já entra sabendo ali da função precípua, né, de fiscalizar, de elaborar leis, mas para que isso aconteça com efetividade, a gente precisa de uma equipe que nos acompanhe, que nos ajude. E essa ambientação tem servido para isso. Estamos ansiosos para poder chegar, nós estamos aprendendo muito com a ambientação, momento que a gente vem com muitas pautas do movimento popular, mas agora do outro lado é entender como isso vai se dar de forma prática, precisa e com capacidade de diálogo e de resolução com a população. Essa parte também da ambientação acho que é super importante, porque as equipes vão se conhecendo, a gente vai transitando, a gente vai planejando, construindo e as expectativas são as melhores. Cara, tem sido uma experiência muito boa e é muito saudável, não só o convívio que a gente tem entre os parlamentares antigos que foram reeleitos e os novos, mas também essas questões mais técnicas com que a gente não tem muita familiaridade e está tendo a oportunidade de aprender e de ser formado pelos servidores da casa. Isso é muito bom, isso ajuda demais, eu tenho certeza que vai ter uma importância grande ao longo do mandato. Embora a ambientação seja especialmente pensada para os parlamentares novatos, o evento também contou com a participação de distritais reeleitos para os próximos 4 anos. Eles comemoraram a oportunidade de conversar desde já com os novos colegas e debater pautas de interesse da população. Nós aqui somos um mosaico. Somos um mosaico. Cada um na sua particularidade, na sua especificidade, na sua defesa, na sua luta, mas nós nos juntamos aqui, nos unimos aqui para um só propósito: fazer o bem da sociedade. Aqui é uma casa para que a gente possa aprender com os mais antigos, com os mais jovens, mas, acima de tudo, servir a comunidade, a população, no qual nos colocou aqui. Para o presidente do Sindicato dos Servidores que atuam na CLDF, a ambientação é essencial para que os futuros parlamentares ingressem na Câmara, conhecendo as engrenagens que ajudam a mover a máquina legislativa. Quem tem esse dever de mobilizar e movimentar a máquina administrativa são os servidores da Câmara Legislativa, sejam os servidores concursados, os servidores de livre provimento, os servidores do mais alto escalão, os servidores do escalão intermediário, enfim, todas essas pessoas são absolutamente fundamentais. Seria inadmissível, seria impossível haver representação parlamentar se não houvessem esses servidores para viabilizar. Quem é que não gosta de beleza, de desfrutar de bons lugares, circular por ambientes agradáveis e apreciar uma boa arte?
As proximidades da entrada do plenário da Câmara Legislativa têm uma aura sensível e inspiradora. Isso por conta das exposições de quadros que despertam curiosidade, bem-estar e admiração por quem passa por aqui. Na nova mostra já aberta ao público, quem assina as obras de arte é o Toninho, que criou uma linguagem particular. O meu trabalho, eu tenho desenvolvido o melantucanarismo. Opa, como é que é, Toninho? Repete, por favor. Melantucanarismo. E o que vem a ser o melantucanarismo? Uma linguagem artística que eu criei em 1993 através do elemento melancia, tucano e araras. Mas não quer dizer que, para onde você olhe, vai ver necessariamente melancia, tucano e arara. Na verdade, traços desses elementos, como por exemplo o formato do bico de um tucano, o inspiram em pinturas de temas variados. Mas assim como eu, você deve estar se perguntando, por que melancia, tucano e arara? É normal o artista se inspirar nos artistas europeus. E assim eu quis dar, utilizando os elementos tropicais, que é a melancia, a arara e o tucano, para, através desses elementos, eu desenvolver um trabalho artístico que tivesse uma característica essencialmente brasileira e dar mais brasilidade à minha arte. A exposição foi proposta pelo deputado João Cardoso, que, assim como o artista, é de Sobradinho e um entusiasta da cultura e da arte. É uma pessoa da cidade, uma pessoa muito querida na cidade e, claro, para poder difundir essa arte, nós conversando, eu fiz a propositura aqui na Câmara para que ele pudesse trazer também essa arte para a Câmara Legislativa e para todo o Distrito Federal. E, como eu falei, é um artista de renome que conquistou a área internacional também, muito interessante. Os quadros do Toninho ficam expostos no foyer da Câmara Legislativa de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 7 horas da noite, até o próximo dia 3 de fevereiro. As exposições são organizadas pelo Conselho Curador de Cultura da Câmara. Esse ano já foram realizadas 8 mostras, 5 individuais, 2 coletivas e uma mostra literária. As obras são propostas ou pelos gabinetes parlamentares ou pela própria comunidade, através de entidades governamentais ou não, associações, enfim, elas são submetidas a uma curadoria. Nós temos um conselho, esse conselho é composto de pessoas que têm um relativo conhecimento com a arte e também pessoas da comunicação da casa, que têm aí um vasto conhecimento na área cultural. A Copa do Mundo é um dos maiores eventos do planeta. Para o brasileiro, é um momento ainda mais especial. O futebol se confunde com a nossa cultura e identidade como nação. É verdade que na seleção do técnico Tite não há um jogador do DF, mas nem por isso a capital deixa de ter peso e importância na história da seleção e do futebol nacional. Brasília já deu ao futebol nacional e até internacional importantes nomes que marcaram histórias. Um deles é o zagueiro Lúcio, que saiu de Planaltina, jogou em alguns dos principais times do mundo e foi pentacampeão mundial pela seleção brasileira em 2002. Eu comecei a minha carreira lá em Planaltina, jogando ali nos campões de terra do Amador. E muito moleque ainda, criança, estava jogando mesmo por amor ao futebol, paixão que eu sempre tive. E logo em seguida eu fui descoberto pelo Zé Vasco, que era um treinador que trabalhava com as crianças e também trabalhava no Planaltina Esporte Clube. Foi quando ele me convidou para ir para o Planaltina e daí o processo foi acontecendo. Eu comecei no juvenil, ainda muito novo, e logo em seguida fui para os juniores e foi a minha primeira equipe profissional, onde eu tive nas minhas primeiras partidas profissionais no Campeonato de Brasília.
Eu conheci o Lúcio jogando num campo de terra lá embaixo, atrás do estádio. Entendeu? Estádio Planaltina. Estádio Planaltina. Lá em Taverna da Rodoviária. Eu encontrei com ele, achei lá, jogando uma escolinha, entendeu? E aí eu convidei ele para vir jogar com a gente aqui, nosso time aqui. E ele, infelizmente, com a boa vontade que ele tinha, o sonho que ele tinha de ajudar a mãe, entendeu? Que a família é uma situação difícil, né? E ele botou na cabeça dele que queria ser jogador de futebol. E não foi qualquer jogador, não. Jogou em alguns dos principais times do Brasil, como Internacional, São Paulo e Palmeiras. Na Europa, ele trabalhou em times da Alemanha e da Itália. Conquistou pela Inter de Milão o título de clubes mais importante, a Liga dos Campeões, na temporada 2009 e 2010. O auge da carreira foi o pentacampeonato da Copa do Mundo em 2002, quando ele foi titular da seleção brasileira comandada por Filipão. Um momento assim de maior alegria mesmo foi a última partida, quando o juiz apitou o jogo em 2002 contra a Alemanha, que nós ganhamos de 2-0. Aquele momento marcou muito, porque, como eu falei, né, quando morava lá em Planaltina, vendo a imagem do Dunga levantando aquela taça do mundo e hoje fazer parte da história do futebol mundial junto com a seleção brasileira, então foi algo assim que marcou muito. E essa marca do Lúcio é uma referência para muitos meninos, adolescentes e jovens no DF que sonham em crescer na carreira e ser reconhecidos pela habilidade com a bola nos gramados. O João Vitor tem 21 anos, é atacante e um dos jogadores mais jovens do Brasiliense. O clube, também conhecido como Jacaré, é o atual bicampeão do Campeonato Brasiliense e joga a Série D do Campeonato Brasileiro. Hoje o Brasiliense é o time de maior porte aqui, que te oferece uma oportunidade maior. Não é assim, podemos dizer que a cultura de Brasília não é igual a dos times de São Paulo, dos times do Sul, mas tem tudo para crescer e deslumbrar. E quem sabe a gente, né, passando de fase, conquistando as classificações, fazer com que o futebol de Brasília se alavanque cada vez mais. O João seguiu um caminho um pouco diferente da maioria dos jogadores. Ele veio do futebol de salão, o que de certa forma deu a ele um diferencial. A quadra, né, o gol é menor, o espaço é menor, isso te dá mais possibilidade, talvez mais habilidade para você pensar mais rápido no campo e se diferenciar de outros jogadores adversários que não jogaram futsal? Com certeza, isso é um dos pilares na qual é importantíssimo. Como sou considerado um jogador habilidoso, foi um pilar importante para mim aqui no campo, porque consigo tocar a bola mais rápido, consigo driblar em pequenos espaços, e isso foi vantajoso para mim. Mas só talento não é suficiente para se destacar no competitíssimo mercado do futebol. É importante que o atleta tenha um desenvolvimento processual muito grande, porque muitos querem resultado imediato e no futebol você não vai ter esse resultado imediato. Então primeiro, muita paciência, né? O caminho ele é longo, ele é árduo, e acho que um investimento nisso em relação aos clubes locais é fundamental, né? Oportunizar os jovens atletas, abrir portas para que esses atletas consigam fazer uma integração com esses elencos profissionais. O Luan, que é um jovem treinador de 30 anos, percebe que o futebol de Brasília tem dado importantes passos para crescer tanto regional quanto nacionalmente. Eu vejo bons projetos de base sendo lançados aqui em Brasília, né? Acho que o Real Brasília é um bom exemplo disso, né? Um clube que vem crescendo muito nesse sentido, né? De divisão de base, de formação, iniciação no futebol. Então acho que são passos muito importantes que estão sendo dados dentro do futebol do Distrito Federal, e acho que esse envolvimento, o próprio Brasiliense trazendo jogadores mais jovens, tentando fazer uma inserção desses atletas, acho que isso contribui muito, né, para o crescimento do futebol local. E tem outra dica de milhões de quem conhece o caminho do sucesso no futebol como poucos. Então é muita humildade, muito trabalho, muita dedicação, muito respeito, né, por todos e por tudo que vem fazendo, que eu acredito que não há uma receita mágica. Eu acho que o negócio é trabalho, árduo, dedicação e humildade. Então está aí uma fórmula para o João agregar ao seu talento e realizar um sonho de infância ainda ativo no coração do jovem atacante.
Eu gostaria, quem sabe, de poder chegar até o Palmeiras, né? É um time que eu vejo que tem grande visibilidade na Série A. Tem revelado grandes jogadores, igual o Endrick agora, né? De 16 anos, 17, não me lembro. Tá aí se alavancando e destacando profissionalmente. Então, quem sabe um dia eu poderia chegar lá, né? Para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.